Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Olá, estamos começando mais um programa Santa Casa e você, aqui pela TV Com Santos, canal 11 da NET, 8 da Viva. É um prazer estar de novo com você aqui para a gente falar um pouquinho de saúde, qualidade de vida, novidades aí em atendimentos na Santa Casa, na nossa Baixada. E eu já quero começar convidando você a acompanhar o Santa Casa e você pelas redes sociais, através do Facebook, do nosso Instagram, Santa Casa na TV, e também pelo YouTube. No YouTube você pode ver o programa de hoje e outros programas que nós fizemos aqui. Teve muita coisa bacana, muitos médicos especiais passaram por aqui trazendo um pouco do seu aprendizado. E hoje a gente vai falar com o endoscopista, Dr. Eduardo Barcelos Musetti, que vai estar falando para a gente um pouquinho do novo centro de atendimento para colonoscopia, endoscopia, todo o investimento que a Santa Casa tem feito junto com seus parceiros para melhor atender todos os seus beneficiários. Quero já receber com muito carinho o doutor Eduardo. Muito obrigado por estar aqui no programa, doutor. Olá, tudo bem? Doutor, o Centro de Endoscopia e Colonoscopia, a gente tem meio que a ideia que são os exames mais comuns e que existem aí para a gente poder tá investigando uma possível doença gastrointestinal. Mas eu recebi uma pauta aqui que tem centenas aí de exames que eu nunca tinha ouvido falar, como, por exemplo, endoscopia biliar, endoscopia respiratória, pH-metria esofágica, manometria esofágica, manometria anorretal. Quer dizer, são muitos os exames, são vários processos e procedimentos que podem ser feitos para diagnosticar diversos tipos de doenças. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é a rotina do centro e o que são esses exames. Vamos lá. De fato, quando a gente fala em endoscopia, a imagem é que é um exame endoscópico para detectar refluxo, gastrite, enfim. Mas existe uma série de subprocedimentos, né? Endoscopia e colonoscopia, de fato, são os mais comuns, né? Os mais realizados rotineiramente. Mas, como você citou, a gente tem outros recursos que ajudam no diagnóstico e tratamento de diversas doenças do aparelho digestivo e também respiratório. A gente passou por um período de pandemia onde teve que ser suspenso diversos procedimentos chamados como procedimentos eletivos, né? Cirurgias marcadas, exames marcados. No Centro de Endoscopia e Colonoscopia também ocorreu isso? Também. Inicialmente, por conta de desconhecer a doença, a medida inicial, né, mais coerente foi suspender os exames eletivos, né, os exames agendados. Desse modo, a gente manteve o atendimento para pacientes internados na instituição, urgência e emergência, tá? E aos poucos, depois de aproximadamente 2 meses, a gente retomou os atendimentos para pacientes externos, de uma maneira, sem dúvida, mais cautelosa, né, de modo a evitar, né, contágios entre pacientes em sala de espera, em sala de recuperação e também entre membros da equipe. São exames que a gente precisa, algumas pessoas devem ter que fazer esses acompanhamentos semestrais e não dá para ficar protelando. A gente viu isso acontecer em diversas especialidades, né? As pessoas no início da pandemia escutaram muito que não devia ir para o hospital, se tivesse exame era para cancelar, era para ir em extrema necessidade, quando realmente tinha que ir. E as pessoas estavam ali com seus pedidos de exame para diversas áreas,
Eu cheguei a conversar em uma ocasião com o Dr. Calil, cardiologista, né, do Hospital das Clínicas, e ele comentou comigo, inclusive, ele falou, olha, Fernanda, o que está morrendo de paciente em casa por problema coronariano, com medo de ir para o hospital, porque foi dito que não era para ir para o hospital, mas não era de uma forma geral, não era para ir para o hospital aquelas pessoas que poderiam esperar, né, para fazer um exame, e a gente tinha a cirurgia marcada, a gente ligava e descobria que, infelizmente, a pessoa já tinha até falecido porque não foi fazer esse procedimento. Eu acredito que isso deva ter acontecido também aí na sua especialidade. Hoje, ainda que retomado o serviço, as pessoas, o senhor se depara ainda com as pessoas com medo de fazer os seus exames? Qual a importância de realizar esses exames agora, nesse período que os hospitais já estão com estrutura, já conhecem o vírus, já conhecem a forma como se deve agir num pós-cirúrgico? Exatamente. No início a gente se deparou bastante com essa situação, pacientes, né, com medo de frequentar o ambiente hospitalar para realizar exame agendado, né? Então eles acabaram de fato desmarcando. Hoje esse número diminuiu bastante, tá? Esse medo, por conta da conscientização, as pessoas já perderam um pouco esse medo, tá? E assim, alguns pacientes têm que fazer o procedimento, não tem jeito, né? A gente estava comentando que tem que colocar na balança o risco e o benefício do procedimento, tá? Não dá para ficar em casa, né, com sintomas e esperando o fim de uma pandemia, né? Graças a Deus a gente já está numa fase, digamos, de controle, né, da doença, depois de um ano, felizmente, e acredito que esse medo, a tendência é que ele melhore e a gente volte a normalizar os atendimentos, mas aqueles pacientes que de fato têm sintomas, não posterguem, tá? Entrem em contato com a gente, e isso aconteceu algumas vezes, tá? Pacientes oncológicos, principalmente, que não poderiam ficar esperando meses, né, para um diagnóstico e eventualmente perder o tempo do tratamento. Então, qualquer dúvida, a gente está à disposição para orientar esses pacientes que têm eventualmente alguma dúvida. O diagnóstico precoce é sempre muito importante, né? E são nesses exames que a gente consegue pegar lá naquele início. A gente hoje escuta muito falar, como o senhor acabou de citar, oncológico, eu vou nesse viés aí. A gente escuta muito que hoje a cura no tratamento de câncer chega a 90, 95, 99 às vezes por cento, 100% até de cura. Mas a gente tem que entender que isso é causa, né, ou é resultado de um diagnóstico precoce. Então, a importância desses exames, eu vejo muitas pessoas falarem, eu tenho que fazer endoscopia, é um exame chato, eu tenho que fazer colonoscopia, é um exame chato, preparo é chato, e vai protelando. Isso também, num diagnóstico, vai dificultar, com certeza, muito mais o tratamento, correto? É isso mesmo. Para os pacientes oncológicos, tempo sem dúvida, é muito importante, tá? Quanto antes, melhor. E, como a gente estava comentando anteriormente, a gente tem, além do tempo, a gente tem um aliado que é a tecnologia, tá? Isso hoje influencia muito no diagnóstico e tratamento de diversas doenças. O câncer, por exemplo, de intestino, o câncer de cólon, é uma doença muito prevalente e muito incidente no Brasil. Chega a ser a segunda ou terceira causa de morte em todos os cânceres, tá? Então, a detecção precoce e, consequentemente, o tratamento precoce, ele é muito importante e decisivo. Eu posso dar aqui o meu testemunho. Eu tive um tumor de intestino, bexiga, né, e útero, e realmente o diagnóstico foi fundamental para que a gente alcançasse, isso já há 12 anos atrás, alcançasse aí os objetivos e a tão sonhada cura. Hoje, quais os exames que são mais realizados no centro? Sem dúvida, endoscopia e colonoscopia são os exames mais comuns, né, por conta das patologias desses aparelhos serem mais comuns, né? Então, de longe, a endoscopia é o exame mais realizado lá no serviço, tá? Outros procedimentos complementares vêm também para ajudar, né,
nesse diagnóstico, nessa investigação de doenças que eventualmente a endoscopia e a colonoscopia não conseguem identificar, tá? Então os recursos existem hoje, né, e são bastante proveitosos para a gente nesse sentido. Eu queria pedir para o nosso pessoal colocar umas imagens que a gente recebeu da Santa Casa, desse centro de diagnóstico, para que a gente possa falar com o doutor, ele possa explicando para a gente os diferenciais desse centro para os demais centros. A gente sabe que houve um grande investimento. O senhor já está lá há quantos anos, doutor? 12 anos de Santa Casa já. 12 anos de Santa Casa. Então, aí a EndoSantos é a parceira, né, da Santa Casa. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. É uma parceira que investiu dentro da Santa Casa para poder trazer mais qualidade e atendimento para os beneficiários. Exatamente. A EndoSantos fez essa parceria com a Santa Casa, né, nessa atual gestão, que traz para a gente um relacionamento muito bom, de confiança, de modo que a gente consiga crescer junto e oferecer, cada um, né, oferecer o que tem de melhor para a contraparte. E o resultado disso é um benefício, o cuidado que o paciente vai ter. Tá? Então, todo o esforço que a gente tem, todo esse empenho é com uma finalidade de trazer bem-estar e trazer o resultado para o paciente. Lá hoje são 3 salas, né, em funcionamento, exames de imagem de alta resolução, e um outro diferencial é a retaguarda oferecida. A gente sabe que a Santa Casa ela tem as maiores UTIs, os maiores das mais diversas especialidades, inclusive é o único hospital que tem uma UTI neurológica, a UTI pediátrica, neonatal. E isso traz para vocês que estão aí desenvolvendo um trabalho dentro do hospital uma tranquilidade um pouco maior, porque são exames, a gente acha às vezes que são exames bobos, mas são exames que podem sim ocorrer complicações, e você ter todo um suporte no hospital traz muito mais tranquilidade na hora de realizar o exame, né, doutor? É isso aí. Mais de 1.000 pacientes passam por lá, né, mensalmente. E a gente conta com essas 3 salas de procedimentos, são 7 colegas, 7 médicos endoscopistas, tá? Todos com título de especialista pela Sociedade de Endoscopia, que é também um fator de segurança, né, para a realização de procedimentos. São médicos que se especializaram nisso, tá? E, de fato, a endoscopia, apesar de ser um exame pouco invasivo, não é isento de riscos, tá? A gente lida com pacientes diversos, né? Com doenças associadas, pacientes internados, que são cardiopatas, por exemplo. Isso aí influencia, sem dúvida, no risco do procedimento. Mas o serviço conta também com a presença de anestesistas, tá? Então, esses pacientes são assistidos da maneira mais segura possível para que tudo corra bem. Muito bom. A gente vai fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco a gente continua falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Fica coladinho com a gente que a gente volta já já. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis.
É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco, visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio AESP Odonto. Estamos de volta para o programa Santa Casa e Você, aqui pela TV Com Santos, canal 11 da NET, 8 da Vivo. Para você que acompanha a gente semanalmente, o meu muito obrigada. É uma delícia receber as mensagens de carinho, de atenção de todos vocês. Quero deixar aqui os nossos canais de comunicação. Você pode falar conosco do programa Santa Casa e Você através do Instagram, Facebook, YouTube. O nosso programa semanalmente traz temas da área de saúde, médicos profissionais que falam e tiram dúvidas sobre todos os tipos de doenças, de diagnósticos. Hoje a gente vai estamos falando sobre endoscopia e colonoscopia, mas se você quer saber de algum outro assunto, manda uma mensagem pra gente que a gente vai atrás desse profissional e vai trazer aqui para falar com você. Bom, eu quero, antes de voltar nesse intervalo com o nosso convidado, eu quero agradecer toda a equipe da Santa Casa, os médicos, enfermeiros, técnicos, motoristas, todos que se envolveram e trataram a gente com muito amor e carinho. O Augusto esteve com Covid na última semana, ainda está aí no finalzinho, mas a gente foi muito bem tratado, com muito carinho, muito respeito. As pessoas sempre trazendo uma palavra de fé, de esperança, de que tudo vai dar certo. Então, o meu agradecimento aqui no programa Santa Casa e Você para todos os profissionais da Santa Casa. E também a gente está muito feliz porque a vacina chegou, a Santa Casa já imunizou toda a linha de frente da sua equipe e segue aí imunizando agora seus colaboradores também. Então, a gente que falou um pouquinho sobre pandemia aqui em alguns programas e no início até desse programa, a gente fica muito feliz em poder falar da chegada da vacina e que as pessoas que estão na linha de frente já estão sendo imunizadas e que tão breve todos nós estaremos também imunizados e livres aí para poder seguir com o nosso novo normal, como todo mundo fala, né? Para mim vai ser o normal antigo, mas as pessoas falam que é o novo normal. Bom, vamos voltar então para o Dr. Eduardo Barcelos Musotti, ele que é chefe do serviço de colonoscopia e endoscopia da Santa Casa, médico endoscopista. Doutor, a gente estava falando no primeiro bloco um pouquinho sobre a modernidade do centro de diagnóstico da Santa Casa, mas eu queria saber um pouquinho sobre procedimentos. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é CPRE.
Eu nem vou falar o nome, porque a gente combinou aqui no intervalo que eu tentei 4 vezes falar, não consegui, e olha, é complicado. Acho que só o senhor mesmo vai conseguir falar esse nome. Vamos lá, vou tentar também. A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, a CPRE, ou endoscopia biliar, tá? Nada mais é do que um exame complementar também, uma endoscopia de fígado, pâncreas e canais biliares, tá? Lógico que a incidência dessas doenças para que se faça uma endoscopia biliar é muito pequena em relação às outras doenças onde a gente faz endoscopia e colonoscopia, mas é um recurso a mais que eventualmente evita que o paciente seja submetido à cirurgia, tá? E isso traz para ele um trauma muito menor, tá? Então a chance de recuperação maior, né, mais rápida e menos internação hospitalar, enfim, mais um benefício que o procedimento endoscópico pode trazer também nesse sentido. Por que esse exame tem que ser realizado em centro cirúrgico? É um exame que tem grandes riscos? O risco é um pouco maior, tá? Apesar de ser menor do que o procedimento cirúrgico em si, dessa região. Mas é feito em centro cirúrgico porque é sob anestesia geral, na maioria das vezes, tá? E a gente usa também, ao mesmo tempo que o procedimento endoscópico, a gente usa o sistema de raio-x dinâmico, tá? Então a gente consegue identificar indiretamente algumas alterações nessa região, associando imagens endoscópicas com imagens radiográficas. Então por isso a necessidade de ser em centro cirúrgico ou num centro de hemodinâmica, por exemplo, onde tem esse recurso. Em quais casos são indicados, doutor? Tem diversos casos benignos, como por exemplo cálculos impactados, né, o cálculo que sai da vesícula e impacta no canal da bile, ou eventualmente doenças malignas também, câncer de pâncreas, câncer dos canais biliares, câncer de fígado, enfim. Então é um exame extremamente delicado, mas bem importante, né? Doutor, a gente está indo para o final do nosso programa, queria agradecer mais uma vez a sua participação. Dizer que o nosso programa está sempre de portas abertas para que a gente possa tirar dúvidas sobre diversos tipos de problemas, né, ou a solução desses problemas. A gente tem muitas vezes medo de procurar, né, eu sempre escuto algumas pessoas falando assim, ó, não procura que quem procura acha, né. O senhor que realiza exames deve ouvir muito, não vou nem procurar porque quem procura acha, mas é extremamente importante manter exames de rotina, a colonoscopia, se não me engano, é anualmente. O senhor poderia dizer para a gente aí, esses períodos de idade, acima de que idade é importante realizar a colonoscopia, endoscopia, depois de diagnosticado, de quanto em quanto tempo tem que ser realizada? De fato, não deixem de procurar, né, o serviço de saúde, não deixe de procurar o seu médico por medo, tá? Esses exames endoscópicos, especificamente, são exames indolores, tá? Os exames, na grande maioria das vezes, são feitos sob sedação, de uma maneira bastante confortável, tá? Então, é muito melhor se submeter a esse procedimento de maneira pouco invasiva, de maneira bastante tranquila, do que eventualmente deixar passar uma doença e ela avançar e num outro tempo a gente não conseguir ter a mesma sorte de tratamento, tá? A colonoscopia, ela é indicada para todos os pacientes sem sintoma nenhum, inclusive, acima de 50 anos, tá? Isso é um rastreamento em busca de câncer coloretal precoce, tá? Após a realização de colonoscopia, se identificadas algumas lesões, elas, na maioria das vezes, são retiradas, né, se passíveis de ressecção endoscópica, e aí o que vai ditar o retorno, né, e esse intervalo de acompanhamento é o resultado dessa lesão, tá? Então, cada caso é um caso... Normalmente vai para biópsia. Isso, todos vão para biópsia. Então, acima de 50 anos, se não fez ainda uma endoscopia, está perdendo tempo, porque tem que fazer. É como a mamografia para a mulher, é um exame de detecção precoce de alguma doença que todos nós podemos ter. Exatamente. População sem sintoma nenhum, acima de 50 anos, todo mundo tem que fazer. Caso tenha algum antecedente familiar, alguém que já teve algum parentesco de primeiro grau, pai, mãe, né, que já teve doença, né, maligna no intestino, isso cai, esses 50 anos vão cair, tá?
dependendo da idade do familiar que teve a doença, tá? Então, esses pacientes de primeiro grau, de alguém que teve... Genética. O paciente já tem uma carga genética, porque tem algumas doenças que são hereditárias. Então, se já, que nem eu, que tive um sarcoma de intestino, um filho meu, teoricamente, teria que fazer com 45 anos, seria a idade, não? Antes da idade que você detectou. Ah, antes da idade que eu detectei? Exatamente. Ah, eu achei que diminuía, porque a mamografia é meio assim, né? Alguns exames diminuem o número de anos, né? Então, ó, a partir de 50 anos, com 40 você faz. Nesse caso, eu tive com 32 anos, então alguém muito de parentesco muito de primeiro grau teria que fazer com 30, por exemplo? Algum filho seu com 22, né? Foi com 32 que você teve? 32, 10 anos isso. antes. 10, chega a ser 10. Olha, essa é uma informação que eu não sabia, extremamente importante. Isso. Então, em caso de tumores de intestino, desses tipos de doenças mais graves, familiares diretos, eles devem ter 10 anos de antecedência do que o parente teve, fazer Exatamente. a colonoscopia. O câncer coloretal, ele é fortemente relacionado a carga genética, tá? Então, a familiaridade dessa incidência é muito alta, tá? Então, esses estudos já identificaram que quanto antes se rastrear os parentes de primeiro grau, maior a chance de detecção precoce, tá? E esses 50 anos, que atualmente a gente usa como linha de corte, isso tende a diminuir, tá? Na Europa já se fala em 45 anos, tá? Então, em breve a gente vai ter mudança nesse sentido também aqui no Brasil. E vamos detectar o quanto antes, porque é sofrido, né? É um tumor agressivo e a gente precisa tratá-lo o quanto antes. Doutora, adorei recebê-lo no meu programa, em Santa Casa e você. Seja muito bem-vindo outras vezes. Aqui está sempre de portas abertas para recebê-lo, viu? Obrigado, eu agradeço o convite e a oportunidade de esclarecer um pouco, né, sobre esses exames que são feitos em grande quantidade, diariamente, muita gente já, com certeza, já submeteu a isso. Então, agradeço a oportunidade do convite e também poder ajudar um pouquinho e contribuir tirando essas dúvidas. Muito bom. E o programa Santa Casa vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje e conto com você na nossa próxima semana com um super tema que eu vou deixar no segredo. Um beijo e até lá! Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. AESP Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação.